Olá, senhores! Sejam novamente bem-vindos ao canal. Para você que já conhece o trabalho desse canal, que acompanha e que lutou por 9 meses e que está nessa batalha pela aprovação de um 14º, eu te aconselho a ficar nesse vídeo até o final. Esse vídeo vai ser esclarecedor para você. Você vai começar a entender a questão do 14º ali de uma forma que você não tinha parado para olhar. Ontem, o último dia do ano, dia 31, trouxe uma coisa reveladora para a gente. Ontem foram editadas 4 medidas provisórias. Só ontem, dia 29, também foi editada medidas provisórias. Então, esse mês houveram 14 medidas provisórias. E eu quero explicar para você, que está aqui no canal, que me acompanha desde o começo, coisas que a gente começa a compreender. Então, esse vídeo aqui, se você é o tipo de pessoa que aguenta a realidade, ouvir e entender as coisas como são, quer entender de política e quer ter o direito de brigar por isso e não tem político de estimação, esse vídeo e esse canal é para você. Agora, se você é do tipo que prefere viver num mundo ilusório, que não sabe cobrar, esse vídeo não é para você. Vamos lá, sem maiores delongas, eu quero te explicar. A gente começou há um tempo atrás uma batalha. Só para você entender, veio essa pandemia e o governo, na ânsia de socorrer a economia, ele pegou o dinheiro do aposentado, que era do 13º, que era pago em dezembro, e adiantou e injetou esse dinheiro na economia. Só que criou um buraco, o aposentado e pensionista ficou sem dinheiro no mês de dezembro. Também ele editou outra medida provisória, onde ele pegou 1,3 trilhões e injetou nos bancos. Então ele fez de tudo para socorrer a economia. Ok, isso no comecinho da pandemia, em março. E a pandemia vem crescendo, se alastrando, o preço das coisas subindo e começaram a morrer pessoas. Mas você sabe, na sua grande maioria, quem que começou a morrer? O próprio aposentado e pensionista. Sim, de todos os milhares de mortes, quase 200 mil, você sabia que 80% ou é idoso ou é portador de alguma deficiência, em regra aposentado? Sim, mas ninguém manifestou por isso, né? Então a gente criou uma ideia legislativa que era do 14º e a gente conseguiu muitos apoios no legislativo, colocamos isso como projeto de lei e lutamos para que o aposentado tivesse um 14º salário, ou seja, queríamos só a recomposição desses valores, porque a economia agradeceria e principalmente o aposentado. Beleza, a gente vem lutando. Aí alguns diziam que até o governo não sabia desse projeto. Em julho, a Câmara dos Deputados, através do Jesus Sérgio, encaminhou um ofício para a Presidência da República, através do Ministério da Economia, falando da necessidade de pagar o 14º. Então, sim, o governo sabia. E a gente vem brigando, fomentando, acreditando no presidente que esses 35 milhões de aposentados colocaram lá. A grande maioria dos aposentados é conservador, a grande maioria dos aposentados é cristão e a grande maioria dos aposentados queria mudança e colocou o presidente da República lá. E eles só pediram, suplicaram, nesse momento em que eles estão morrendo, queriam uma ajuda. Uma ajuda. Só que não houve nenhuma ajuda. Só que não houve sequer um pronunciamento em favor dessas pessoas. Nem um pronunciamentozinho pelos milhares de mortos, aposentados, idosos e pessoas com deficiência que morreram. E sabe por que eu tenho propriedade para falar? Porque eu sou embaixador nacional do direito dos idosos e pessoas com deficiência. Então, eu não vi ninguém falar nada. Ninguém do governo falar nada. E dizem que o governo não sabia e que não dava nem tempo para fazer uma medida provisória. E sabe o que aconteceu? Eu fui para Brasília, eu tive no Ministério da Economia e protocolei o pleito. Eu tive no Ministério da Cidadania e protocolei o pleito. Eu tive no Ministério da Mulher, Cidadania, dos Direitos Humanos. E esse ministério é o que tem a pasta do idoso e da pessoa com deficiência.
fui maltratado. E isso você sabe quando que foi? Nos primeiros dias de dezembro, dia 5. E o que eu ouvi de todos? Não dá tempo de editar uma medida provisória. Não dá tempo de editar uma medida provisória. Tá aí, tudo bem. A gente acredita, né? Que não dava tempo. Quando não se tem boa vontade, não dá tempo. Tá, aí ontem, na virada do ano, na calada da noite, aos 45 do segundo tempo, eu abro o Diário Oficial da União. E sabe o que eu percebi? No último dia do ano, 4 medidas provisórias. Exato. Uma delas aumenta o salário mínimo. Essa você já conhece. Mas foram 4 medidas provisórias. E 2 eu tenho que falar para você. 2 eu tenho que explicar que sim, o presidente pensou, lembrou que existe o deficiente e lembrou que existe também o aposentado. Só que não da maneira que a gente queria. Da maneira ruim, para piorar a sua vida. Preste atenção comigo. Há um tempo atrás, há 5 anos atrás mais especificamente, foi ratificada a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ou seja, o Estatuto da Pessoa com Deficiência foi criado. E lá previa que alguns estabelecimentos precisavam se adequar para receber a pessoa com deficiência. E foi dado prazo de 5 anos para essas empresas se adequarem. 5 anos. Sem que o deficiente possa ter o seu direito. E sabe o que aconteceu? Vencia. Esse ano era o último ano para essas empresas se adequarem, mas nenhuma se adequou. E os deficientes continuaram sem o seu direito de acessibilidade nessas empresas, nesses centros. E ontem, sabe o que o nosso presidente fez? Ele deu mais 2 anos. Ele teve tempo, ele lembrou do deficiente para tirar o direito dele por mais 2 anos. Ou seja, essas empresas agora vão ter mais 2 anos para se adaptar e dar acessibilidade para você que é deficiente. Ontem, dia 31 de dezembro, deu tempo para sair uma medida provisória que trata sobre isso. Agora fica aí que tem mais coisa para mim te falar. Você sabe o que é BPC e LOAS? É uma ajuda que o governo dá para pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. Extrema vulnerabilidade. Para pessoas com mais de 65 anos ou deficientes. Então, ele recebe um benefício de prestação continuada. Só que os requisitos são dificílimos. Muito difíceis. Então, preste atenção o que acontece. Quando começou o estado de calamidade, a MP1000 previa facilitar o acesso a esse benefício. Ou seja, ampliar a renda para que mais pessoas pudessem ter acesso. E foi transformado em lei. Só que precisava de um decreto do presidente para isso se tornar realidade. Sabe o que o presidente fez? Nada. Não editou esse decreto. Então, vendo que o governo não fez isso durante o período de pandemia, o Congresso Nacional editou uma lei. Votou no Senado, votou na Câmara. Sabe fazendo o quê? Ampliando o requisito de renda. Em vez de ser 1/4 salário mínimo, meio salário mínimo. Ou seja, ampliou a possibilidade de pessoas com mais de 65 anos, idosos e de deficientes terem esse benefício. E você sabe o que aconteceu? O presidente vetou. Voltou para o Congresso derrubou. O presidente entrou com recurso no STF, o STF que o presidente tanto odeia, do Gilmar Mendes, deu em benefício do presidente uma liminar. Ele sozinho deu uma liminar, suspendendo, enfim, esse benefício para deficientes e pessoas idosas, a pedido do presidente da República. Tá, aí tudo bem, tem essa liminar suspensa. Só que o medo dessa liminar cair foi tão grande que deu tempo de editar uma medida provisória ontem, restringindo os direitos dessas pessoas que recebem o BPC. Você que é BPC, o seu presidente ontem editou uma medida provisória falando que o critério será de 1/4. Ele não ampliou. Ele falou que o critério será de 1/4. Não basta o recurso que ele fez, ontem ele editou uma medida provisória contra vocês, ratificando que ele é contra a decisão do Congresso Nacional. O tão mauzão Congresso Nacional que a gente acreditava que era tão ruim assim. Será que a gente está acreditando nas pessoas certas? Olha, foram 14 medidas provisórias editadas em dezembro. Eu cheguei lá dia 1º de dezembro em Brasília. No dia 4 de dezembro,
Eu já comecei a ir nos ministérios. Eu falei com o filho do presidente, teve ofício da Comissão de Direitos Humanos ao presidente para ele pagar o 14º, pedindo para ele nos receber. Então, eu cheguei a uma conclusão. No primeiro dia de 2021, eu cheguei a uma conclusão. Infelizmente, o mito que a gente acreditou realmente não está te ouvindo. E se você não gostou do que eu estou te falando, sinto muito. Eu não estou aqui para mentir para vocês. Estou aqui para falar a verdade para vocês. Se você duvida do que eu estou te dizendo, pesquisa, vai no Diário Oficial da União e conta quantas medidas provisórias foram editadas em dezembro. Me conta quantas medidas provisórias saíram ontem. E anteontem também saiu. Presta atenção, meu povo. A gente não está aqui para enganar. Eu tenho um compromisso. Na condição de embaixador, eu tenho um compromisso de defender você, deficiente, você idoso. Só que quando o descaso é descarado, quando vem dar um tapa na cara da gente no último dia do ano, quando a gente vai lá e implora para ser atendido por uma ministra que é dos direitos humanos, mas que prefere ficar lacrando em vez de realmente ajudar, quando você confiou num presidente que chega lá e na hora que vocês estão morrendo, ele te esquece, eu tenho que fazer esse desabafo para vocês. Então, meus amigos, me desculpem quem não concorda comigo, mas eu não vou me calar para agradar um ou outro. Eu vou falar sempre a realidade. Pesquisa. Deu tempo para editar medida provisória? Sim, mas não em favor de vocês que estão morrendo. Contra vocês que estão morrendo. Contra deficientes, contra idosos. E é uma decepção tremenda de alguém que votou, de alguém que apoiou. Sinto muito, mas você não me representa mais. Em 2022, pode ter certeza, muitas coisas serão lembradas. Muitas mesmo. E essa vai ser uma das coisas que eu vou lembrar. Se você não está em prol do povo, acho que você está no lugar errado. Abraço, fiquem com Deus. Desculpem o desabafo desse vídeo, mas eu nunca vou deixar de ser claro com vocês. Sempre vou abrir o jogo, pro bom ou pro ruim. Eu não tenho direita nem esquerda. Eu estou aqui para dizer o que realmente acontece. Então, pesquisa que você vai ver se eu estou falando a verdade ou não.